agora nós vamos passar para o terceiro painel, que é sobre gestão de crise de imagem, com aquele case que todo o Brasil e acho que o mundo inteiro assistiu, que foi a carne fraca. Vamos convidar para vir aqui ao palco a jornalista Iva Veloso. Ela é assessora de imprensa do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, pós-graduada em Direito Legislativo pela Unileges Federal de Mato Grosso do Sul, atuou como assessora de comunicação durante 21 anos no Congresso Nacional, foi assessora do ministro da Integração Nacional, Ney Suassuna, em 2001, e foi desse grupo que teve que se virar nos 30, no fim de semana, para tentar minimizar o impacto da Operação Carne Fraca. Obrigada pela presença, bem-vinda. Com a palavra, Iva Veloso. Bom dia a todos, muito obrigada. Eu venho aqui meio que no susto, seria outra pessoa que viria, e ontem à tarde, porque eu fiquei sabendo que viria, não deu tempo de preparar nenhuma apresentação, então vai ser meio que um bate-papo informal. A gestão da carne fraca foi uma coisa meio complicada da gente fazer, mas que no final deu um final feliz, vamos dizer assim, para quem está do lado de lá, quem tomou muita pancada no lombo, como a gente lá no Ministério da Agricultura, porque a gente conseguiu reverter uma situação muito complicada que envolvia segurança alimentar, saúde pública, corrupção, confiança, e é muito difícil de você trabalhar isso, né? E foi uma coisa que a gente trabalhou em cima de 3 pilares. A gestão foi feita em cima de 3 pilares, basicamente. O primeiro deles foi a transparência, que eu acho que é fundamental em qualquer crise que vocês enfrentem no sistema público, que é a questão da transparência. Vocês têm que trabalhar com muita transparência mesmo, sabe? Passar as informações, não blindar, isso que a colega falou ali. A gente não está aqui para blindar ninguém. Não é para blindar mesmo, não. A gente tem que trabalhar com a verdade, com a transparência, colocar tudo às claras, mesmo que não seja muito bom, mas tem que colocar, porque isso vai dar credibilidade, vai passar credibilidade. Os colegas, os jornalistas vão passar a te respeitar e querer te ouvir até antes, às vezes, porque acontece muito isso, que a Lília falou, de colega 5 para as 6, a matéria vai sair às 6, 5 para as 6 te liga. Né? Eu estou, como vocês viram, a Kátia leu meu currículo, eu falo que eu não tenho currículo, eu tenho ficha corrida. Trabalhar 21 anos no Congresso é ficha corrida, né? Então, já passei por situações assim de 8 horas da noite, a pessoa me liga, olha, vai entrar no Jornal Nacional, a gente quer ouvir o outro lado, o senador. Eu falei, putz, como que você quer que eu vá falar do senador 8 horas da noite? E neguinho apertando ali, você tem que se virar nos 30 para fazer. Então, a carne fraca, na verdade, para mim não foi uma gestão de crise nova, eu venho gerindo crise há 21 anos dentro do Congresso, mas foi diferente em função disso, porque, primeiro, a gente conseguiu usar redes sociais a nosso favor. E a gente conseguiu reverter uma situação muito grave. O governo, em geral, quem trabalha em governo sabe disso, o governo não tem muita credibilidade. O governo fala, todo mundo, o governo está mentindo, o governo isso. E não é bem assim. E a Polícia Federal hoje é um dos veículos, um dos órgãos do governo que tem maior credibilidade no país. Quando a Polícia Federal fala, a Polícia Federal falou, é verdade. A Polícia Federal disse, é verdade. Você é um mentiroso. Seu ministro está mentindo, o Ministério está mentindo, o governo está mentindo, o governador está mentindo, qualquer órgão está mentindo, menos a Polícia Federal. E a gente conseguiu reverter uma operação da Polícia Federal que foi escandalosa, né? Numa sexta-feira, não foi fácil. E a gente conseguiu isso, e o primeiro pilar da nossa gestão de crise foi a transparência. O segundo foi a rapidez nas respostas. A gente não deixou nada sem responder, a gente respondia tudo, qualquer demanda, a gente procurou agir na maior rapidez. Tanto que a gente trabalhou sábado, domingo, a gente virou o domingo. Sexta-feira eu saí do Ministério, no dia que estourou a operação, eu cheguei às 8h30, saí 10 horas da noite. No sábado trabalhei o dia inteiro, no domingo eu entrei no Ministério às 9 da manhã, saí 10 horas da noite. Então, assim, a gente trabalhou muito para ter rapidez nas respostas, para atender toda a demanda da imprensa, para não deixar ninguém sem resposta. Isso também contou muito. E o terceiro foi uma ação coordenada, porque, embora o Ministério da Agricultura tenha sido o ministério que mais foi afetado diretamente, essa questão da carne fraca envolvia vários outros órgãos do governo.
E para a gente conseguir ter respostas, a gente precisava do apoio do Itamaraty, que apoiou muito, foi muito legal. A gente precisava do MDIC, porque as informações de exportações são passadas pelo Ministério da Indústria e Comércio. A gente precisava da Presidência da República. Então, a gente teve todo esse apoio desses órgãos, trabalhamos em conjunto e trabalhamos de forma coordenada. Então, centralizou tudo no Ministério da Agricultura, lógico, ficou tudo para lá, o ministro coordenando, mas com o apoio de todos esses outros órgãos. Então, isso foi também muito importante para a gente conseguir reverter aquela denúncia da Polícia Federal. Eu vou contar um pouco como foi aquele bendito dia, aquela linda sexta-feira, que a gente tinha tudo para dar errado. Naquela sexta-feira, o ministro Blairo Maggi tinha tirado uma licença, tinha saído do Diário Oficial de 10 dias para cuidar de assuntos pessoais dele. Então, ele estava em Cuiabá. O secretário de Defesa Agropecuária, o Dr. Luiz Rangel, que é da área diretamente envolvida, estava nos Estados Unidos participando de um evento lá, fazendo um curso, uma coisa lá nos Estados Unidos. Então, o Ministério estava super esvaziado, vamos dizer assim. Eu estava super tranquila, depois de uma semana pauleira, eu falei, ai, finalmente, está chegando o final de semana, vou descansar, viajei a semana inteira, o ministro está fora, vou dar uma relaxada. Que eu ligo a TV, história carne fraca, daqui a pouco meu celular toca, era um colega. Iva, aqui é fulano de tal lugar, você é do Ministério da Agricultura? Eu falei, sim, sou eu. Ele falou, não, porque a gente está sabendo, não sei o que, a Polícia Federal, o que você tem para dizer? Eu dei, calma, gente, eu não saí nem de casa, estou vendo agora, até calma, deixa a gente... Aí já ligo pro outro colega e vai para lá, corro para lá, quando eu chego lá, a Polícia Federal está lá dentro do Ministério, aquela confusão, aquela loucura toda. E aí o secretário executivo desesperado, o que a gente faz? Reunido com vários outros assessores técnicos do Ministério, o que a gente faz? Eu falei, olha, a gente não pode dar nenhuma informação agora, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Vamos esperar a entrevista do delegado da Polícia Federal, vai dar entrevista às 10 horas, a gente vai ouvir, e depois a gente vê o que ele tem para dizer, porque a gente não sabe nem o que dizer. Qualquer coisa que a gente falar agora, a gente vai se perder. E assim a gente fez. E a entrevista foi matadora, né, gente? O cara falou em papelão na carne, falou em ácido, falou em produtos cancerígenos, carne podre. Nossa, quando ele terminou a entrevista, eu estava desse tamanho, eu estava quase morrendo, infartando. Falei, gente, estamos feitos, estamos fritos. Estamos no sal de churrasco, literalmente com a carne estragada. E aí, vamos lá, vamos encarar. Aí fizemos umas reuniões e tal, eu digo, olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar uma resposta à sociedade. E qual é essa resposta que a gente tem que dar à sociedade? As providências que a gente tem que tomar. Não passar a mão na cabeça de ninguém, nem dos empresários e nem dos agentes envolvidos. E mostrar que a gente está atuando e que ninguém está aqui contra a Polícia Federal. Então, assim, a gente foi, o secretário executivo deu uma coletiva, 250 mil jornalistas lá, todo mundo pressionando, pegando pesado, coitado do secretário, que não é da área, né, não tem nada a ver com essa área da agricultura, desesperado, mas encarou, e aí anunciou as medidas, o afastamento dos agentes envolvidos, 33 agentes envolvidos, a suspensão de importação dos 21, frigoríficos envolvidos, os três mais graves foram interditados. Então, assim, deu uma acalmada. Deu uma resposta, saí das 10 horas da noite, meu telefone não parava, eu parecia uma doida, eram 3 telefones ao mesmo tempo, eu tenho 2 celulares, o pessoal e o institucional, e o telefone direto não parava, eu não conseguia desligar do telefone, não conseguia nem escrever direito, mas trabalhamos lá, conseguimos dar a primeira resposta. No dia seguinte, sábado, 7 horas da manhã, meu celular já estava tocando. E eu, ai, meu Jesus, hoje não é. Então, não conseguia nem falar direito. Aí o ministro mandou uma nota, já meio-dia, ele mandou uma nota dizendo que tinha suspendido a licença dele. E no sábado ele já articulou uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente Temer para o domingo, com embaixadores, com o pessoal da carne, da área da carne, a BIEC, a BPA, essas associações ligadas a carne, exportadores, produtores e tal, com a CNA, né, para fazer uma reunião no Palácio do Planalto para ver as providências que podiam ser tomadas. E nessa reunião foi que tudo começou a virar.
porque aí o ministro é da área. Isso faz toda a diferença também. Você ter um chefe, o comando, que entende da área. Não é um político que está ali para ficar bonitinho e os técnicos respondendo. Não. Um cara que entende da área, ele faz toda a diferença. E eu vi muito isso, muito claramente isso. Porque ele enfrentou. Ele sabia o que fazer, ele sabia como responder e ele sabia o que dizer. Então, na coletiva, ele virou e falou assim, olha, essa história de papelão na carne, isso é uma loucura. Isso não existe. Isso aí, o áudio está... Porque já tinha saído alguma matéria dizendo, não foi bem papelão, era a embalagem, não estava dando papelão na carne. E os memes pipocando, né? Eu recebi dezenas de memes. Bife a rolê, aquele rolinho do papel higiênico lá. Churrasco, vamos ver churrasco, papelão em cima da churrasqueira. E haja meme, né? Meu Deus do céu. Aí ele disse, olha, isso não existe. Eu acho, assim, eu sou a favor da operação, acho que a Polícia Federal está certa. Agora, eu lamento que a narrativa tenha sido errada. E aí ele fez a primeira crítica, ele ousou fazer a primeira crítica à Polícia Federal. Que até então ninguém tinha feito uma crítica à Polícia Federal. A Polícia Federal falou, está falado. E ele fez essa crítica e aí os jornais começaram, ministro, aí começaram a tentar fazer a intriga dele com a polícia. O senhor está falando que a polícia falou dele? Não falei isso. Eu falei que a narrativa foi exagerada, foi errada. Ácido ascórbico não dá câncer, ácido ascórbico é vitamina C, gente. A gente compra para tomar na farmácia. E a Polícia Federal tem ácido ascórbico, não sei o que, foi uma confusão infernal. Aí ele falou, olha, nós vamos colaborar com a polícia, vamos botar técnico, vamos fazer uma auditoria enorme aí uma força-tarefa para auditar todas essas empresas envolvidas e vamos lá. E daí a gente foi e a partir daí a gente começou a trabalhar. E as redes sociais nesse ponto ajudaram bastante, gente. O WhatsApp, nossa, santo WhatsApp. Nós criamos grupos assim internos para a gente trocar informações dentro do governo, com a SECOM, com Itamaraty, MEDIC. Nós criamos um grupo que até hoje funciona, que é um grupo nosso lá do Ministério da Agricultura com jornalistas nacionais e correspondentes estrangeiros. E esse grupo a gente criou regras nesse grupo também, porque grupo de WhatsApp é uma desgraça, né? Daqui a pouco o nego começa a mandar piadinha e não sei o quê, é uma loucura, acaba virando uma loucura. Mas a gente criou regras. Esse grupo seria para algumas demandas só voltadas a essa questão da carne fraca e para nós passarmos informações da carne fraca. Se tivesse alguma dúvida, mais assim, ou alguma coisa além, eles entrariam em contato com a gente pelo particular, pelo privado, individual, ou pedido de entrevista também com o ministro, era individual e tal, para não virar uma bagunça no grupo, porque senão ia gerar uma confusão. Então, nós passamos a dar as informações com clareza, com transparência, e com rapidez. Às vezes, o jornalista nem pedia, a gente já mandava a informação. E aí, isso fez com que a imprensa viesse a nós e começasse a nos ouvir, não 5 para as 6 da tarde, mas às 10 da manhã. 8, 9, 10 da manhã eu chegava, já estava aquele batalhão de repórteres lá. Também houve uma coisa muito positiva, que foi o ministro que se dispôs a falar o tempo inteiro. E isso é transparência. Ele atendeu todo mundo, o tempo todo. E no domingo, quando ele terminou, foi no dia que teve aquele churrasco, que o Temer levou os embaixadores para a churrascaria com a carne argentina, né? Pois é, ainda teve isso, né? E aí eles já começaram a mudar, a gente já começou a reverter um pouco aquele primeiro impacto da carne fraca, que foi muito forte, porque mexia com a saúde pública, mexia com a confiança da população de ir no supermercado, comprar uma carne e comer. Isso é muito sério. Isso você tem que trabalhar de forma muito séria. E foi por isso que a transparência foi importante, foi por isso que a rapidez é importante, e foi por isso que a articulação entre nós, do governo, era muito importante naquele momento. Porque se a gente não tivesse feito isso, a gente tinha se perdido. E hoje eu acho que ninguém estava comendo carne no Brasil, né? Então, aí no segundo momento, na segunda-feira, eu chego para trabalhar, o ministro me chama e fala, olha, a gente vai viajar, vamos para um frigorífico, eu estou vendo aí qual é o frigorífico, mas eu acho que a gente vai lá da JBS no Paraná,
E a gente vai levar jornalistas, eu estou com um avião aqui da FAB de 50 lugares, vai convidando aí os jornalistas, você vai, eu digo, hã? Você vai, se vira, convida aí todo mundo. Aí a gente convidou, levamos 34 jornalistas brasileiros e correspondentes estrangeiros, até que uma TV chinesa, a menina não falava nem português, era muito engraçado. Ela chamou o ministro para entrevistar e perguntou, quem é o senhor? Ele falou, eu sou o ministro. Foi muito engraçado. Ela não sabia nem que era o ministro, mas tudo bem, mas foi. E nós entramos, fomos lá para o frigorífico da JBS no Paraná, em Lages, na Lapa, no Paraná. E foi muito engraçado, porque a Globo News acompanhou ao vivo e foi uma confusão louca. Mas conseguimos. Chegamos lá, não queriam deixar os jornalistas entrarem dentro do frigorífico. Foi uma briga, uma confusão, vocês não têm noção. Mas entramos, os jornalistas fizeram as imagens, então eles viram que não tinha como pôr papelão na carne, que era uma questão da embalagem mesmo, que a coisa não é tão bagunçada assim como todo mundo fala. O Brasil não é. Tem fiscalização, tem um trabalho sério, tem todo um trabalho por trás disso. E aí a coisa virou. Aí o meme, que antes era de papelão, churrasco de papelão, virou o ministro, né? Porque não sei se vocês lembram aquela foto do ministro, porque pra gente entrar naquele negócio tem que se fantasiar, né? Fica parecendo um astronauta, né? E aí tiraram a foto do ministro e o meme passou a ser o ministro. Funcionário do mês, não sei o quê, começaram a brincar com o ministro. E o próprio ministro passava esse meme para todo mundo, eu recebi o meme do ministro, ele passou para mim. E aí a gente começou a ver que a coisa melhorou. Mas nós usamos as redes sociais muito, foi muito usada a nosso favor, sabe? Foi muito usada mesmo a nosso favor. Porque o que poderia ser usado contra, a gente, graças a Deus, a gente conseguiu reverter por isso. Porque houve transparência, porque houve essa afinidade. Todas as informações que nós passávamos eram checadas com os técnicos, com os outros ministérios. E aí a preocupação passou a ser o exterior, né? Porque o Brasil, eu não sei se vocês sabem, o Brasil, o mercado de carne no Brasil é de 13 bilhões de dólares. É muito dinheiro que o Brasil podia ter perdido, né? E hoje, 95% está normal desse mercado. Foram 88 países que demandaram informações do Brasil, porque a imprensa estrangeira comprou a versão do delegado e a nossa carne era podre, era estragada, e aí foi uma loucura, né? Mas hoje, só 13 países, a maioria do Caribe e da África, que mantém o fechamento do mercado no Brasil, não reabriram. E o restante voltou. Alguns têm algumas restrições, outros reforçaram a fiscalização, mas graças a Deus, esses que reforçaram a fiscalização, até agora não foi encontrada nada, nenhuma irregularidade lá fora. E isso está fortalecendo a nossa carne. O ministro hoje, no dia de hoje, ele está chegando na Arábia Saudita, ele vai fazer uma visita ao Oriente Médio, a alguns países do Oriente Médio, para tentar não só manter, mas tentar aumentar o negócio lá, nos países do Oriente Médio. E o que poderia ter sido um grande desastre para o país, porque nós iríamos perder um negócio de 13 bilhões, é muito dinheiro, 13 bilhões de dólares, né? Isso é muito dinheiro, muitos empregos que iam se perder, acabou assim, revertendo numa coisa positiva, porque hoje assim, a carne está sendo mais fiscalizada lá fora, quando eles fiscalizaram, quando é exportado, chega lá, eles estão fiscalizando e não estão encontrando nada. Então, eles estão vendo que a nossa carne, que o nosso sistema de fiscalização é bom, é robusto, funciona realmente, que algumas coisas no governo funcionam, apesar de todas as críticas que a gente recebe, o governo apanha, o governo é para apanhar mesmo, porque está ali, a gente tem que trabalhar da melhor forma possível, mas que algumas coisas funcionam realmente de forma séria, funcionam bem, e isso é muito importante. E aí, para isso, a gente precisa da imprensa também. Precisa muito da imprensa, porque eles batem muito, mas também eles sabem reconhecer quando o trabalho é feito de forma séria. Eu acho que Carne Fraca provou isso, sabe? Quando você trabalha, quando a gente começou a trabalhar de forma séria, mostrou, olha, é assim, assado, não é bem por aí, as coisas são mais assim, a gente conseguiu adquirir a confiança e o respeito dos colegas, e eles passaram a nos ouvir, e eu acho que hoje tem uma situação bem melhor, né?
Então, acho que tudo na vida tem um lado bom. Né? Então, é aprendizado, a gente aprendeu também muito, apesar de eu ter o couro grosso, de tanto apanhar lá no Congresso, né? Consegui aprender muita coisa agora, consegui ver o trabalho. E esse trabalho é um trabalho de conjunto também, é uma coisa que a gente também tem que aprender, saber trabalhar em grupo, em conjunto, saber que os nossos colegas estão ali para nos ajudar, porque também existe muito isso, né? Eu sou de um determinado órgão, eu sou de outro, eu não quero nem saber, problema seu. Não é tudo um governo só, é tudo o mesmo governo, então a gente tem que se ajudar. Isso aconteceu de forma muito legal agora no Carne Fraca, na Operação Carne Fraca. Outra coisa foi a informalidade. O governo normalmente é muito burocrático, muito formal, e nós trabalhamos muito por WhatsApp. Não sei o quê, a gente fazia assim, olha, eu estou precisando disso, estou precisando de tal informação, não precisava mandar ofício para nenhum órgão, para nada, a gente passava no WhatsApp e resolvia. Ali a gente já recebia respostas, já recebia as demandas, sabe, não precisava fazer aquelas reuniões enormes, vamos fazer reunião. A gente usou os instrumentos que nós temos a nosso favor. O Facebook também foi muito usado, todas as entrevistas coletivas que o ministro deu, nós transmitimos ao vivo pelo Facebook. As dúvidas da população, que às vezes os jornalistas não sabem qual é a dúvida da dona de casa. Eles imaginam e fazem perguntas e tal, mas às vezes uma dona de casa tem uma dúvida que não foi perguntada pela imprensa, não saiu na imprensa. A gente respondia lá por meio do Facebook, do Twitter. A gente tentou atender o máximo possível a população, a imprensa, para esclarecer, para mostrar que as coisas... Teve corrupção? Teve. Teve erro? Teve. Mas não significa que todo o sistema está errado, que tudo está errado, que nossa carne é podre, que a nossa carne é isso ou aquilo. Não. Teve erro no sistema, teve erro. Alguns agentes se corromperam, estão respondendo, já foram indiciados. O Ministério está colaborando com a Polícia Federal, estão trabalhando em conjunto, hoje estão trabalhando em conjunto. Isso também é uma coisa importante. Apesar do ministro ter contestado a narrativa do delegado, não houve uma briga com a Polícia Federal, muito pelo contrário. O diretor da Polícia Federal, da IEL, foi para lá, para o Ministério, para dentro do Ministério conversar, e fizeram uma parceria, e o Ministério está passando todas as informações para a polícia, para o Ministério Público, está ajudando. Então, assim, não houve uma briga. Não houve briga, não precisou bater de frente com a Polícia Federal. Bastou fazer apenas uma observação. A narrativa não foi legal, não é bem isso. Vocês questionaram o sistema, mas vocês estão tratando de condutas pessoais, de condutas de determinados agentes públicos, de conduta de determinados empresários. Mas não é todos, isso não significa que todo o sistema está apodrecido. Significa que o sistema está com dificuldades. Eu acho que é isso, sim. Nós utilizamos essas ferramentas, aproveitamos esses grupos a nosso favor, nós fizemos esse trabalho em cima disso. Eu acho que esses 3 pilares foram fundamentais: a transparência, a união e a rapidez. Eu acho que isso foi fundamental para a gente conseguir reverter esse case, transformar a Carne Fraca num case de sucesso. Uma coisa muito ruim e muito complicada. E ainda hoje rende. O ministro anteontem, ele deu uma entrevista para a TV chinesa, ainda sobre essa carne fraca. Nós levamos a TV chinesa para Rio Verde, aqui para Goiás, para Rio Verde, trouxemos a TV chinesa para cá, para um frigorífico da BRF aqui, um pessoal da China, e para eles verem que sabe, para a China ver que não tem nada, não tinha nada demais, não tinha nenhuma irregularidade, que aquilo ali foi uma questão pontual. E isso facilitou muito. A China não fechou, a China poderia ter fechado, seria um prejuízo enorme para o Brasil, estava ameaçando fechar. Mas essa abertura de trazer para cá, de estar dentro do frigorífico, a TV chinesa, a TV estatal chinesa, sabem que lá na China a TV estatal é mais forte e tal. Estamos uma equipe de TV estatal da China lá dentro do frigorífico, para eles filmarem tudo e verem tudo, como é que funcionava aqui no Brasil. Isso foi fundamental. Essa transparência foi fundamental. E a gente que trabalha com comunicação pública, a transparência é fundamental. A Lília falou uma coisa que é verdade: a gente não pode deixar de responder as demandas, não pode deixar de responder as demandas. Agora, pelo amor de Deus, o jornalista também não pode chegar 5 para as 6 da tarde, sexta-feira, 5 para as 6 da tarde, pedindo uma demanda. É para matar, é querendo que não tem resposta. Mas, assim,
a gente não pode deixar de responder a demanda, sabe? A gente não pode deixar de tratar bem os colegas. A gente tem que entender que hoje eu estou aqui, amanhã eu estava ali. Até o ano passado eu estava no site, como a Lília. Eu estava no site, na mídia digital. O ano passado, há um ano atrás, eu estava na mídia digital. Hoje eu estou aqui dentro do governo. Mas o ano que vem não sei, daqui a um ano, sei lá, vai que eu estou em outro site, algum outro lugar. A nossa profissão é assim. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali. Hoje eu estou de um lado, amanhã eu posso estar do outro. Não existe assim, eu estou aqui no governo, vocês... Não, estou aqui no governo hoje, eu estou o governo, não sou o governo, eu estou o governo. Amanhã eu posso sair, ser demitida, ou pedir demissão, sair, trabalhar no veículo de comunicação, estar lá batendo na porta. Então, assim, a gente tem que ter respeito pelo colega. A gente tem que entender que eles estão fazendo o papel deles e nós estamos fazendo o nosso. E a partir daí, você consegue. E você consegue resgatar muita coisa. Às vezes uma matéria é péssima, você consegue até reverter. Dependendo da forma como você trata, dos argumentos que você usa, você consegue até reverter. E eu acho que o caso da carne fraca é a prova disso, né? O primeiro impacto foi terrível, né? Foi terrível. E hoje em dia ninguém mais vê meme de carne de papelão no churrasqueira, né? Ninguém vê mais. Acabaram-se esses memes. Mas podia ter acontecido. Podia ter continuado, mas eu acho que esse trabalho de equipe, esse trabalho de união, de coordenação, esse trabalho de transparência, esse trabalho de rapidez, foi fundamental. Eu acho que em qualquer crise, não existe uma receita de bolo, porque cada caso é um caso, né? Principalmente quando as crises elas são diferentes, os casos são diferentes. Mas, assim, nos órgãos públicos, eu acho que esse tipo de resposta... vamos dizer, seria a base para isso. Talvez você possa ter uma questão assim, diferenciada aqui ou ali, mas eu acho que esses 3 pilares eles são básicos para você conseguir reverter uma situação difícil, como aconteceu essa da carne fraca. Então, foi essa a minha experiência, bem pesada, bem punk. Trabalhei muito, teve dia que eu virar à noite, ficar 24 horas sem dormir. Mas tudo bem, estou viva, estou aqui, tranquila, faz parte. Eu já virei noite também em redação de jornal e não morri não, sabe? Faz parte. Virar noite em redação de jornal é lugar comum, né? Super, então, tranquilo. A gente vira em assessoria também, tá? Então, gente, olha, muito obrigada. Quem tiver pergunta pode fazer. Se eu souber responder... Bom dia, meu nome é Juliana Carnevale, eu sou servidora do Grupo Executivo de Comunicação do Governo de Goiás. Eu tenho 2 perguntas para fazer. A primeira, qual o tamanho da sua equipe ou da equipe com a qual você trabalhou durante a gestão da crise? Porque foi algo muito, muito grandioso, né, e de muitas respostas. E a segunda é quando você diz que as redes sociais lhe ajudaram muito, eu gostaria de entender... Você se refere às suas redes sociais que você tinha à sua disposição, do Ministério, os grupos de WhatsApp e todas mais, ou você diz de uma forma geral? Se for de uma forma geral, qual foi a sua estratégia para conversar com todo mundo que estava contra vocês naquele momento? Obrigada. Vamos lá. Minha equipe é super pequenininha. Somos 7 lá no Ministério. Você imagina que é 7 pessoas no Ministério inteiro. Não é brincadeira, não. A gente ralou, como eu falei, eu virei noite. Teve dia de eu virar à noite, ficar 24 horas sem dormir, trabalhando, feito uma maluca. Mas, graças a Deus, todos foram muito solícitos. Claro que teve a equipe, o pessoal do Itamaraty, o pessoal do MIDIC, mas não eram jornalistas, eram colegas... técnicos que passavam informações para a gente. Nós formamos um grupo, o grupo de WhatsApp interno lá do Ministério com os outros ministérios, ele tinha dezenas de pessoas, mas muitos técnicos, a maioria técnica. Teve o pessoal da SECOM, que ajudou bastante, mas tudo estava concentrado lá no Ministério da Agricultura mesmo. Foi eu, Marcelo Tonhosa, a Regina Pires, o João Carlos, a Janete... basicamente fomos nós que trabalhamos diretamente com isso. Foi uma pauleira, foi bem difícil. Em relação às redes sociais, foram nossas redes sociais. Porque, como eu te falei,
A gente transmitia, os grupos de WhatsApp, por exemplo, favoreceram muito. A gente criou um grupo de WhatsApp lá do Ministério, a gente tem mais, nem sei quantas pessoas tem no grupo de WhatsApp, toda hora, e ele está funcionando até hoje. Outro dia eu recebi uma pergunta de uma colega, Iva, o Plano Safra, já é outro assunto, nada a ver mais com carne fraca, mas continua. Então, como está ativo, o pessoal tira dúvida, Iva, eu queria saber do Plano Safra, como é que sai e tal. Então, a gente manteve ativo e eu acho que vai ser um ponto positivo para a gente ter essa relação com os colegas. O Facebook, nós transmitimos todas as entrevistas do ministro ao vivo. O ministro deu uma entrevista, nesse caso a SECOM ajudou bastante, ela articulou uma entrevista do ministro com 50 jornalistas em vários países, na América Latina, Estados Unidos, Europa e Oriente Médio. E essa entrevista foi... E aí todos os colegas queriam entrar, mas a sala do ministro é desse tamanho, não cabia, né? Eu falei, não, peraí, tenha calma. A gente transmitiu pelo Facebook. Eu falei, gente, está sendo transmitido pelo Facebook ao vivo. Nós respondíamos perguntas da população via Facebook. O pessoal mandava pergunta, dúvida, via Twitter, Facebook. O pessoal mandava pergunta lá para as redes do Ministério e a gente respondia. Olha, não é bem assim, é isso assim e tal. Explicava, esclarecia, olha... não tem papelão na carne, era embalagem, não tem ácido ascórbico, é vitamina C, você toma, você dá para o seu filhinho. Não tenha medo não, que não dá câncer não, então, fica tranquila. Então, assim, a gente tirou as dúvidas, usou as redes sociais nesse sentido. Né? E quando os memes se voltaram a nosso favor, eu achei muito legal. No dia que eu recebi o meme, estava lá a cara do ministro, funcionário do mês, eu morri de dar risada, eu falei, cara, tá ótimo essa. Virou. Isso acabou se tornando uma coisa legal. Isso não foi nem a gente que fez, nem fomos nós que fizemos. Foi a compreensão da população. A partir do momento que a gente virou essa crise e trouxe ela a nosso favor, a coisa mudou. As piadinhas mudaram. E mudaram para o lado legal, né? Poxa, o ministro ganhar o funcionário do mês é muito bacana, né? Funcionário do mês, não sei o quê. Ficou muito legal. Mas foi isso. As redes sociais, elas ajudaram a gente, as nossas redes sociais. Sabe? Nós respondemos aos questionamentos da população e deu uma aproximada do Ministério, da população junto ao Ministério. Isso é muito importante. Eu acho que a população, às vezes, vê o Ministério como uma coisa assim, né? Nossa, muito longe, inacessível. E eu acho que nesse ponto as redes sociais são muito boas, porque elas aproximam muito. Porque qualquer cidadão, qualquer dona de casa, qualquer pessoa lá em qualquer lugar do mundo tem acesso a chegar e dizer, ô ministro, me explica isso aqui. E aí a gente vai dar uma explicação para aquela pessoa, direta, sem precisar de intermediário. Não que a imprensa não seja importante, muito pelo contrário. Foi fundamental para a gente. Tanto que a gente levou, botou um avião, encheu 34 jornalistas, fomos para lá. Eu quase apanhei quando a mulher da JBS disse que não ia deixar ninguém entrar. A diretora da JBS disse que não ia deixar ninguém entrar. Quase apanhei, eu quase que veio os 34 em cima de mim lá. Foi difícil segurar aquela onda, mas ainda bem que eu sou paraibana. Se eu não fosse, eu tinha apanhado. Assim, a gente conseguiu reverter isso dessa forma. E as redes sociais ajudaram muito, e ela aproxima muito a população, isso é muito bom. Sabe? O cidadão, quando a gente responde, é tão engraçado, quando a gente responde a uma questão direta ao cidadão, o retorno disso é tão importante. A pessoa se desarma e ela se sente prestigiada, se sente respeitada. Poxa, eu sou respeitada, eu estou sendo ouvido. E isso é muito bom. Isso é fundamental, porque nós somos órgãos públicos. O nome já está dizendo público, você tem que atender o público. Bom dia, meu nome é Petrônio. Mas também eu vi muito nas redes sociais pessoas que defendiam a carne brasileira e os próprios brasileiros que também difamaram, entendeu? E nos grupos de WhatsApp também, defendendo a carne brasileira, principalmente para o nosso estado de Goiás, que é um estado que exporta muita carne e o próprio estado ficou com medo disso impactar na economia do nosso estado, que hoje no país tem muitos estados passando por crises financeiras e graças a Deus o nosso estado está indo numa estabilidade boa, né? E o que você me fala sobre isso? O ministro brinca muito, ele diz o seguinte, que o próprio Brasil que escolheu o Brasil, né? Que o próprio brasileiro que foi lá e detonou a carne brasileira.
Mas, assim, houve também um apoio muito grande dos produtores, das associações. Como eu contei aqui, relatei aqui, no domingo, a bomba estourou na sexta-feira. No domingo, o ministro fez uma reunião no Palácio Planalto com as associações, com as entidades. A BIEC, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Carne, a BPA, Associação Brasileira dos Produtores de Proteína Animal. Todos eles estavam lá e fizeram um trabalho maravilhoso, sabe? Os produtores fizeram um trabalho maravilhoso. E eles diziam muito, a gente não pode ser culpado pela responsabilidade de alguns. Nós trabalhamos de forma séria. E isso foi fundamental para a gente conseguir reverter também. Os produtores trabalharam muito. E a grande preocupação do ministro também era isso. Porque um mercado de 13 bilhões... O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. É o segundo maior exportador de frango do mundo. Quer dizer, imagina o prejuízo para o Brasil se a gente tivesse perdido esses mercados. O mercado da China, o mercado da União Europeia. A União Europeia compra do Brasil de produtos agrícolas 14 bilhões. É muito dinheiro. Não só a carne, vários produtos agrícolas. É muito dinheiro. Imagina o tanto de gente que ia ficar desempregada se não tivesse sido uma reação mais rápida. A gente já está com 13 milhões de desempregados. Você imagina se tivesse acontecido um desastre e a gente tivesse perdido esses mercados, não tivesse tido essa reação tão rápida. O ministro, inclusive, foi um pouco criticado, porque todo mundo sabe, o senhor está voltando muito para o mercado externo, não está voltando para o mercado interno. Aí ele falava, olha, o mercado interno a gente tem meios de controlar. A gente está aqui dentro, a gente tem como controlar e tranquilizar a população. Mas lá fora, o pessoal não sabe o que está acontecendo aqui dentro. Você imagina que se você fosse importar de um outro país um produto que você gosta de comprar e soubesse que aquele produto estava estragado, você ia querer comprar? Não. Então, óbvio que você ia ter uma... Então, os países estavam certos em ter essa ressalva, ter essa preocupação, e por isso que a gente teve que ter uma reação. A gente teve que levar os jornalistas estrangeiros. O ministro trouxe uma TV chinesa aqui em Goiás, em Rio Verde, lá na BRF, para mostrar, gente, pelo amor de Deus, não é nada disso, calma, vamos mostrar o lado bom do Brasil. E nesse sentido, os produtores foram muito importantes, viu? Olha, muito importantes mesmo. Eu acho que, assim, o apoio que o ministro recebeu dos produtores para fazer esse trabalho, o trabalho que os produtores fizeram também, eu acho que eles usaram muito redes sociais também, os produtores, eles usaram muitas redes sociais também para divulgar a carne e dizer, não, espera aí, vocês têm muita credibilidade, vocês fizeram uma investigação, mas também não é assim não, a nossa carne também não é tão esculhambada assim não, aqui o negócio é sério. E aí conseguiram. Houve muito também a colaboração dos produtores, não foi só o governo não, os produtores ajudaram bastante. Meu nome é Riva, eu sou da vice-governadoria. Quando você fala assim que vocês conseguiram reverter, né, esse quadro, eu queria saber quais são os termômetros. Porque, por exemplo, se a gente pensar nos memes, eles surgem e eles têm uma força por um tempo, mas eles desaparecem. Mesmo que a questão tenha sido resolvida ou não, eles têm um timing, né, de pulular aí no WhatsApp, nas redes sociais. E aí eu queria saber, assim, se o termômetro é esse, porque os memes desapareceram, ou se teve, por exemplo, pesquisa de posicionamento da imagem, como é que a carne hoje é vista aqui no mercado interno, ou não. Como é que vocês monitoram isso? Porque foi uma crise muito grande de um órgão oficial. Né? Como é que você diz, não, nós superamos isso? Não foi os memes, não, lógico que não. Eu citei o exemplo dos memes como uma reversão, porque, óbvio, no começo era um, depois virou outro, foi uma coisa positiva. Eu estou falando da minha área de comunicação, mas lógico que não. Quando a gente fala que reverteu, a gente fala que reverteu porque é o seguinte, o Brasil não perdeu os mercados. Por exemplo, no caso externo, o Brasil manteve. Hoje o Brasil continua exportando os 13 bilhões de dólares que ele exportava. Não houve uma queda. Porque no primeiro momento, eu vou te dar um dado aqui, que eu acabei nem lendo, acabei falando, virou uma conversa mais informal, mas eu trouxe um dado aqui. A média diária de exportações de carnes do Brasil é de 60 milhões de dólares. Na semana que houve a crise, caiu para 74 mil dólares.
Foi uma queda absurda, gente. Você imagina se essa queda tivesse permanecido, se não tivesse tido uma reação, não tivesse sido revertido. No Brasil hoje, o quanto de desempregados não estão? O tanto de gente desempregada. A Goiás hoje, que é um dos grandes produtores de carne do país, imagina a situação aqui em Goiás. Então, assim, o termômetro é esse. O mercado, a gente tem monitorado, tem feito pesquisa, então está sendo feita uma pesquisa em relação a isso, a questão da qualidade da carne. Está sendo feita sim, o Ministério se preocupou, o governo está tentando fazer. E assim, mas não houve uma queda, houve inicialmente uma queda no consumo interno do país, mas que já começou a normalizar. E o mercado externo nós não perdemos, então eu acho que a gente conseguiu reverter nesse sentido. Tá? Não foi essa questão dos memes, não, lógico que eu citei isso, porque a minha área é comunicação, né? Sou jornalista e tal, mas foi essa questão mesmo dos números do Brasil não ter perdido o mercado, o espaço do mercado internacional, que é um mercado muito complicado, né? A gente tem concorrentes fortes, como a Austrália, por exemplo. A China, na época, a China abriu o mercado para a Austrália, e aí? Né? Então, a gente podia ter tido perdas grandes. Mas eu falo nesse sentido, a gente teve esse retorno, sim. Tá? Eu vou agradecer a participação da Iva, com essa experiência tão rica aqui para todos. Agradecer a participação de vocês, avisar que às 14 horas aguardamos vocês aqui para depois do almoço e que nós vamos fazer um sorteio aqui de 12 livros que foram trazidos pela presidente do Instituto Palavra Aberta, a Patrícia Blanco. Muito obrigada e até logo mais.